Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. E estamos no 5º dia, na busca todos os dias a conhecer mais nosso Pai Celestial. Jesus Cristo, teu Filho amado, vem se revelando a nós. O Espírito Santo vem trabalhando em nosso coração, é o poder da Santa Trindade. E cada dia mais venhamos conhecer este caráter imutável de Deus revelado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E hoje vamos conhecer um Deus de aliança, porque Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Davi, Deus fez aliança com Moisés e Deus fez aliança comigo e com você. Olha o que Jesus disse na última ceia. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O sangue de Jesus se tornou um selo da aliança. Assim como era o sangue dos sacrifícios que eles faziam no Antigo Testamento. Jesus Cristo fez uma aliança conosco. E essa aliança, ela é eterna, não é passageira. Essa aliança me oferece perdão dos pecados, dos meus e dos teus pecados. Essa aliança dá acesso direto a Deus, o que antes não era possível. Deveria ter um mediador nessa terra, um homem, no qual tinha que falar com Deus por mim. E agora este mediador é o próprio Jesus, que está à direita do Pai. E eu posso ter acesso direto ao Pai por causa desta aliança. Esta aliança me incluiu como filha de Deus e te incluiu como filho de Deus. Quando eles procuravam matar Jesus, diziam, ele diz que é o Filho de Deus, isso é uma blasfêmia. E por esses motivos e outros, inveja, eles queriam matar Jesus. Hoje, eu e você temos esta liberdade de dizer, eu sou filha de Deus. Você é um filho de Deus. E não sermos mortos por isso, porque Jesus conquistou essa liberdade para nós, com a aliança, com o derramamento do sangue dele inocentemente. Então, a aliança de Deus conosco nos proporciona tudo isso. A aliança de Deus faz com que eu e você recebamos o perdão mediante ao arrependimento, porque antigamente precisava se fazer um sacrifício anualmente para perdão daqueles pecados, ou tempos em tempos. Hoje não, você peca e de fato com o coração arrependido, porque é isso que Deus quer de você, você tem acesso a este perdão, você tem acesso à vida eterna, à salvação, que é mais importante do que tudo nesta terra, e você vive sobre a graça, sobre o favor de Deus na sua vida. É isso que a nova aliança te proporciona, uma esperança de viver com Deus, de estar com o Pai para sempre, eternamente. E eu quero trazer para você a responsabilidade da aliança, porque Deus, ele cumpre tudo aquilo que ele fala. Quando ele fez a aliança com Moisés, ele fez tantas promessas maravilhosas. Olha só o que está escrito em Gênesis 17. Você será pai de muitas nações, eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e procederão reis. Tudo isso aconteceu. Você percebe que a aliança que ele fez com Moisés foi a aliança geracional. É isso, você hoje recebe a salvação, no qual em nome de Jesus você também buscará a salvação da sua família, porque Deus quer salvar a sua família. É uma promessa geracional. Será salvo tu e a tua casa. Então, por isso, não podemos desistir de nossos familiares. Amém?
E aqui acontece que esta aliança, o Senhor vai prometendo tantas coisas maravilhosas para Abraão, como para Noé, como para Davi, dizendo que o reino dele seria perpétuo, e é verdade, porque veio Jesus e reinou para sempre na nossa vida. Então Deus cumpriu a aliança que fez com Noé, dizendo que não destruiria mais a terra com o dilúvio. De fato, não houve mais. Por isso tem aí o arco-íris como símbolo desta aliança. E o Senhor nos promete tantas coisas maravilhosas através da vida de Jesus Cristo. Como eu disse a vocês na mensagem anterior, uma vida abundante, vida próspera. E o Senhor quer que, em troca desta aliança que Ele faz conosco, que venhamos a obedecer, porque Ele cumpre, Ele é fiel, na aliança dele há fidelidade, há cumprimento de palavras, de todas elas que foram ditas. Então, por isso, precisamos meditar sim na palavra do Senhor e resgatar essas promessas em prol da nossa vida. Quando você estiver em apuros, numa situação em que você se encontra sem saída, busque na palavra do Senhor. Senhor, o Senhor promete que vai me livrar do laço do passarinheiro. O Senhor promete que vai enviar anjos a me proteger e proteger a minha família. O Senhor me promete que o Senhor guarda a minha casa, porque se o Senhor não guardar, em vão vai vigiar as sentinelas. O Senhor me promete isso, o Senhor me promete uma vida longa, eu honrando o meu pai, a minha mãe, e é isso. É lembrar a Deus, que de fato Deus nunca esquece, mas é lembrar você mesmo de que você tem direito. Não é à toa que a Bíblia é chamada de testamento, é algo que Deus deixou para você, você tem que tomar por herança. Quando um pai terreno, uma mãe ou um familiar vê que está indo embora, está partindo deste mundo, ou até mesmo para se resguardar de algo, ele cria lá um testamento, ele faz um testamento dividindo a sua herança. Ei, há um testamento desta aliança de Deus com você. Está aqui na palavra dele. Ela é chamada de Novo e Velho Testamento. Então, tome posse das promessas deste Deus de aliança, esse Deus que reafirmou através de Jesus Cristo que você é filho dele, que ele tem compromisso com você, que ele quer te abençoar, que ele quer sim te prosperar, sim, ele quer salvar a sua família, nenhum vai se perder, sim, ele quer resgatar aquele que parece perdido hoje, mas nas mãos do Senhor se tornará um instrumento da palavra do Senhor, se tornará um instrumento para o reino de Deus nessa terra, o reino do Senhor. Amém? Então é isso. O Deus de aliança que te promete, cumpre. E o Deus de aliança que promete, cumpre, quer que você obedeça a esta aliança. Sim, o Senhor procura aqueles que obedecem. Olha só que interessante. O Senhor fez uma aliança com Abraão e o Senhor pediu por obediência que fosse feito a circuncisão, um sinal de obediência a esta aliança. No 8º dia deveria ser circuncidado todo menino, e até mesmo os filhos dos estrangeiros que foram comprados pelos israelitas. E o Senhor diz, no 8º dia deveria ser circuncidado. Esse é o sinal da minha aliança com você. E eu quero ler para você algo interessante que diz em Êxodo, capítulo 4, versículo 24, quanto Deus leva a sério. Não importa o teu chamado, não importa a grandiosidade que o Senhor vem falando que vai fazer na sua vida, se não houver obediência. Você precisa obedecer a Deus, porque Deus te promete algo grande, Deus faz promessas, como fez com Abraão, como fez com Isaac, como fez com Jacó, mas Ele quer e requer de nós obediência. Obediência. Veja só, quando Deus disse para Abraão que toda a sua descendência deveria agir assim, o Senhor estava falando sério. Quando o Senhor te fez promessas e fez
uma aliança através de Jesus na sua vida, dizendo: eu vou te dar a salvação. Essa é a minha aliança com você, eu vou te dar a vida eterna. Deus requer de você obediência. Você precisa obedecer para alcançar tudo isso. Na obediência está em crer, que você precisa crer. Na obediência está a fé. A obediência está em recusar as coisas do mundo, viver como o mundo vive. Na obediência é você se separar, ser santo. Ai, Graciela, como que ser santo? Ser santo quer dizer que você está procurando viver em santidade dia após dia. Não é que você é melhor que os outros. Não é que você está acima dos outros. Não. Quer dizer que você recusa a viver influenciado pelas coisas do mundo, no qual você é santo para Deus, separado. É isso que significa. Separado para Deus. E se você quer acessar tudo isso que Deus tem, a promessa desta nova aliança que Deus tem através de Jesus Cristo, você precisa obedecer os princípios da palavra dele, não roubar, não matar, não adulterar, aos mandamentos do Senhor, obedecer, não desejar o que é do próximo, não invejar as coisas do próximo, não desejar o mal, a vingança, a destruição do próximo e confiar que Deus é o seu juiz, o seu vingador. É isso, é obedecer. E eu quero mostrar para você que Deus leva a sério a aliança e a obediência. Olha só que está escrito em Êxodo capítulo 4, versículo 24, que diz assim: numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés. Este encontro acontece depois do Senhor ter aparecido a Moisés no Monte Sinai, no qual o Senhor chamou Moisés, dizendo que ele seria o libertador do povo hebreu. E o Senhor ali revelou todo o plano que ele tinha, como seria, como aconteceria, como seria a reação de Faraó, o coração endurecido. Deus conta tudo para Moisés. E o Senhor diz que com aquela vara o Senhor faria maravilhas através dela. E o Senhor mostra para Moisés e se revela a Moisés, fala face a face. E ali Moisés começa a colocar porém para Deus, dizendo que Senhor, escolhe outro, mas o Senhor, não, Moisés, será você. E tudo aquilo que acontece, Moisés aceita este propósito divino na vida dele. Moisés aceita e concorda com os planos de Deus, é o que nós precisamos fazer. Moisés então aceita viver algo profético. Moisés aceita um destino profético para a vida dele, ser o libertador do povo hebreu. E ali Moisés se despede da sua família, de Jetro, e segue o seu caminho. E aqui diz que no caminho, numa hospedaria ao longo do caminho em que ele trilhava até o Egito para libertar o povo, para cumprir aquilo que Deus determinou, o Senhor foi ao encontro de Moisés. Novamente, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Deus procurou matar Moisés depois de tudo aquilo que Deus havia instruído a Moisés, como ele deveria fazer, como ele deveria agir, quais seriam as reações do faraó. Mas o Senhor procurou matar Moisés depois de tudo isso? Sim. E por que Deus fez isso? Vamos prosseguir. Mas Zípora, quem é Zípora? A esposa de Moisés, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Esse texto me gerou um temor muito grande quando eu deparei com ele. Sabe por quê? Deus havia dado uma missão a Moisés.
Mas Moisés precisava cumprir, primeiramente, obediência. Deus tem planos grandes para você, para sua família, para gerações, mas o que Ele requer de você é obediência. Moisés, quando ele foge do Egito e vai para a terra de Midian, e ali ele encontra com as filhas de Jetro, e Jetro oferece a sua filha, a Zípora, em casamento. E aí, quando Moisés tem o primeiro filho, Moisés não circuncidou este filho. E Moisés nem ousou a dizer a Jetro: é assim que o meu povo faz. Este é o sinal da aliança com o Deus de Israel. Moisés não fez. Moisés viveu conforme a casa de Jetro. Moisés viveu conforme aquele povo. Então, como que Moisés cumpriria aquilo que Deus estava falando para ele? E Deus foi cobrar de Moisés a obediência. E mais ainda, a sua mulher, com sabedoria, ela conhecia uma partezinha assim, sabe, da aliança de Deus, porque o que ela faz? Na hora ela circuncida o seu filho. E ela diz ali: ele é o meu marido de sangue. Sabe por quê? Porque ela entendeu que era assim que o povo de Moisés tinha aliança com Deus. Esse sacrifício, eram sacrifícios que faziam da aliança com o Senhor para perdão de pecados, para cumprimento de alianças. Então, por isso que ela fala: você é meu marido de sangue. Em outras versões, meu marido é sanguinário. É um ritual praticado neste povo. E ali o Senhor estava dizendo para Moisés, quando ele ausenta de Moisés, quando é feito a circuncisão, o Senhor estava dizendo para Moisés: agora você está capacitado a chegar para Faraó e falar aquilo que eu falei. Porque Moisés não estava antes. Como ele diria para Faraó essas palavras? Como ele falaria para Faraó? Olha só o que está escrito em Êxodo 11, 4. Diz, pois, Moisés ao Faraó: diz o Senhor, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava, que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Como Moisés seria habilitado, capacitado a falar isso para Faraó se o filho dele não era circuncidado? Se o filho dele não estava em obediência com a aliança, sendo que todos esses primogênitos foram mortos porque na casa deles não haviam a marca do sangue também derramado em sacrifício dos animais, dos cordeiros. Então ali o Senhor estava dizendo para Moisés: agora sim, você está habilitado e capacitado para ir lá e ir até Faraó e dizer: assim diz o Senhor. Moisés negligenciou uma parte da aliança com Deus. Eu e você não podemos negligenciar a aliança com o Senhor quando Ele requer de nós obediência. Eu terei acesso a uma vida eterna, eu terei acesso a uma vida próspera, a uma vida abundante, a uma vida longa, a uma vida de paz, de prosperidade, se eu obedecer o que de fato está na nova aliança, se eu obedecer a palavra do Senhor, se eu me distanciar do mundo, eu estou no mundo, mas não vivo como o mundo, eu sou sal, eu sou luz, eu não sou como o mundo quer que eu seja. Eu sou separada. Lembra de Moisés na casa de Jetro? Ele quis viver como Jetro, como o povo midianita, povo de Midian, mas ele era um povo separado de Deus. Ele fazia parte daquela aliança que Deus fez lá atrás com Abraão. Então ele deveria honrar esta aliança. Deus fez uma aliança com você, você precisa honrar.
Você precisa ensinar o seu filho, a sua filha, a andar no caminho do Senhor. É isso que Moisés precisava fazer em relação ao filho dele. Você precisa ensinar os teus filhos a conhecer a Deus. Você conhece a Deus? Você teme a Deus? Ensina isso aos seus filhos. Ah, mas meus filhos já estão crescidos, cada um tome a sua decisão. Ei, mas faça o seu papel. Reúne todos eles. Fale do amor do teu Deus para eles. Faz eles conhecer. É isso que você precisa fazer conhecer a aliança de Deus. A aliança através de Jesus Cristo. A aliança, o sacrifício no qual eu e você temos acesso à salvação. Faz a sua família conhecer o teu Deus, o Deus de aliança, o Deus que requer de mim e de você obediência. A vida do filho de Moisés, a vida de Moisés foi poupada por causa de uma atitude de uma mulher de sabedoria ali. Ela cumpriu aquilo que Moisés não cumpriu. Ela fez aquilo que Moisés deveria ter feito lá atrás e não fez. Se deixou levar. Não se deixe levar pelo tempo, pelas influências, pelos lugares que você está. Cumpre aquilo que a palavra do Senhor pede. Se o Senhor pede para que você se afaste, se afaste. Se o Senhor pede para que você se distancie de algo, se distancie. Se Deus está te pedindo para você abandonar algo, algum vício, algo do passado, algum sentimento ou ressentimento, abandone. Faça o que Deus está pedindo para você fazer. Há recompensas na obediência, porque este homem, Moisés, foi um dos maiores profetas que houve no Velho Testamento. Este homem se relacionou face a face com Deus. Eu vou te dizer algo que o Senhor ministrou no meu coração um tempo atrás. Muitos dizem que Moisés não entrou na terra prometida. De fato, nesta época, Moisés não entrou. Deus o puniu dizendo que ele não entraria porque ele desobedeceu a forma como Deus instruiu ele, no qual deveria tocar a rocha, e ele fere a rocha. Pela desobediência, o Senhor, Moisés, você não entrará na terra prometida. Só que olha que interessante, Moisés entra depois. Como? No Monte da Transfiguração com Jesus Cristo, ele aparece no monte. Ali está Moisés, na terra prometida, depois de um tempo. Não é verdade? Então é isso que veio no meu coração. Moisés entrou ali com Jesus Cristo, através de Jesus. Ele pôde entrar na terra, porque se ele aparece no monte da Transfiguração, onde estava Jesus, Pedro, João e Tiago, ele apareceu de uma forma. Então, o que o Senhor requer de nós? Obediência na nova aliança. O Senhor requer obediência em todas as gerações. Pode passar gerações, pode ficar mais moderno, pode ficar mais isso, mais evoluído, mas o Senhor é o mesmo, imutável. Ele requer de mim e de você obediência. Então é isso. E hoje o Senhor requer de nós também um coração circuncidado. É isso que Paulo fala. É isso que nós aprendemos na palavra do Senhor. O Senhor requer de nós um coração circuncidado, um coração obediente, que abandona o pecado, que rejeita o pecado. Tudo que nos afasta do Pai, tudo que nos afasta do Senhor, da palavra, das promessas, eu não quero. Eu quero aquilo que me aproxima de Deus, inclusive amizades. Queira amizades que te aproxima de Deus, não que te afasta dele. Amém? Vamos orar? Vamos orar para este Deus, no qual, através de Jesus Cristo, desta nova aliança, hoje eu e você temos a liberdade de orar, de pedir, de clamar, de insistir ao Deus Pai. Porque antes eu precisava chegar a uma pessoa e a pessoa interceder por mim. Hoje eu tenho acesso direto ao Pai, porque Jesus Cristo me amou. Jesus Cristo se entregou por mim. E eu posso fazer isso, e você pode fazer isso. Não precisa de outro mediador a não ser Jesus. Não vá nem fulano e cicrano. Ei, você tem Jesus.
Ele é teu acesso direto ao Pai. Por que procurar outro? Por que procurar outro lugar, outras pessoas, se você tem Jesus aí contigo agora, dizendo acesse ao Pai através de mim? É por isso que nós oramos sempre em nome de Jesus, porque em nome de Jesus é uma carta aberta no qual eu tenho direito a estar diante do Pai, clamando a Ele. Tudo que pedires em meu nome, o Pai vai fazer, o Pai vai realizar. É em nome de Jesus Cristo, não queira outro mediador, até mesmo porque você não vai ter acesso com este mediador que você procura, somente Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar? Coloque no seu coração, apresente agora o desejo, o pedido que você quer apresentar a este Deus Todo-Poderoso, Deus de aliança. Se você recebeu uma promessa da parte de Deus, lembra Deus agora. Lembra Deus, Senhor, o Senhor lembra quando o Senhor me prometeu isso e isso e isso. Comece a lembrar o Senhor todas as promessas que o Senhor fez à sua vida. E se você não tem promessas do Senhor, comece a pedir, Senhor, gera em mim as tuas promessas. Comece a ler a palavra, que aqui tem promessas do Senhor, mas tem promessas que o Senhor vai falar diretamente com você, que diz respeito à sua vida, o seu destino, a sua caminhada aqui na terra, como Ele fez com Moisés. Você vai libertar esse povo, você vai fazer isso. Tem algo específico para a sua vida no qual você precisa acessar, você precisa conhecer. Por que você veio neste mundo? Por que você veio nesta geração? Você precisa conhecer o seu destino profético nessa terra. Então é acessando ao Pai que você vai conhecer. Peça ao Senhor para falar contigo. Amém? Vamos orar, vamos clamar, vamos buscar interceder por nós, por nossa família, a este Deus Todo-Poderoso, Deus de alianças. Deus de alianças. Quando você olhar hoje um arco-íris, não olhe da mesma forma, não sei como você olha, mas quando eu olho para... É como se eu visse Deus falando com Noé. Ei, eu não vou destruir mais a terra e este será o sinal da minha aliança. Deus geracional, Deus de palavra, de cumprimento, de fidelidade, e ali está aquele arco-íris. Então é isso. Vamos orar? Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou para você. Não é as circunstâncias, não é o lugar, não são as pessoas que vão impedir o agir de Deus. Porque a palavra dele diz que agindo Deus, quem impedirá? Quem vai impedir Deus de realizar na sua vida aquilo que Ele te prometeu? É governo? São pessoas? Jamais. A única pessoa que pode impedir Deus de realizar alguma promessa na sua vida é você mesmo. É somente você. Então escolha obedecer. Escolha viver os planos de Deus. Escolha confiar nos planos, mesmo que você não conhece ele na totalidade, porque Abraão não conhecia na totalidade de como seria cada rei que o Senhor prometeu. Reis procederão de ti. Abraão confiou. Confiou. E é isso que eu e você precisamos fazer hoje, confiar. Deus prometeu algo grande, mas não disse como, nem quando, nem o que vai fazer. Confia, confia nele. Amém? Mantenha-se no caminho da obediência, no caminho da aliança com o Senhor. Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por este dia maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, porque hoje conhecemos mais do aspecto do teu caráter imutável. Porque tu és o Deus de alianças, o Deus que quando faz uma aliança com o homem, Senhor, o Senhor faz promessas, promessas duradouras, promessas de geração em geração. O Senhor promete abençoar até a milésima. Pai, nem sequer conseguimos enxergar a nossa quinta geração, sexta ou sétima, quem dirá a milésima. Mas o Senhor é tão grande, tão perfeito, tão maravilhoso, que o Senhor já visualiza a nossa milésima geração. E que assim seja. Eu e meu irmão e a minha irmã concordamos com o Senhor. Sim, Pai, abençoa até a nossa milésima geração. Que todos eles sejam salvos.
todos eles sejam alcançados por causa dessa nova aliança de Jesus Cristo conosco. Seja, Senhor, uma geração que venha trazer a palavra do Senhor nesta terra, trazer o reino do Senhor conhecido a esta terra, porque foi isso que Jesus fez conhecido o teu reino. Pai, que assim seja, que a nossa geração seja uma geração abençoada, próspera, uma geração liberta pela tua palavra, não escravo deste mundo. Que as nossas gerações venham a ser gerações de influência do reino de Deus, onde nós vamos influenciar pessoas e lugares. Que assim seja, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que sejamos abençoados aonde formos, que o favor do Senhor nos acompanhe, que a graça do Senhor esteja sobre nós e toda esta geração que está sendo abençoado por Ti. Em nome de Jesus Cristo, que seja uma geração, Senhor, sem doenças, uma geração, Pai, que venha, Senhor, ser cumpridores das Tuas promessas, da Tua palavra, em nome de Jesus. Gerações com saúde mental, com saúde, Senhor, física, em nome de Jesus Cristo, sem doenças hereditárias, sem maldições hereditárias, em nome de Jesus Cristo, uma geração separada por Ti, em obediência ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, nesta hora eu apresento o pedido do meu irmão, da minha irmã, ao Senhor, pedido para portas abertas, pedido para cura, pedido para libertação e salvação de familiares, em nome de Jesus Cristo. Eu apresento ao Senhor e eles apresentam ao Senhor também, porque compreendemos que o nosso mediador é Jesus Cristo e é através do nome de Jesus que nós invocamos agora a cura sobre estas pessoas, a libertação em nome de Jesus, pessoas que estão sendo prisioneiras do diabo. Pai, que sejam libertas agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Sejam mentes libertas, corações libertos, almas libertas, em nome de Jesus Cristo, que toda prisão que o maligno fez com estas pessoas, colocando elas em cativeiros, Senhor, emocionais, espirituais e até mesmo físicos, eu, em nome de Jesus, eu uso da autoridade que Deus Pai me confiou, que Jesus Cristo me confiou, e eu declaro a tua liberdade agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Seja liberto você e a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, por um caminho o inimigo veio, mas por 7 ele terá que fugir, porque Deus é na sua vida, porque você carrega a aliança de Jesus Cristo, a marca da aliança, do sangue daquele que foi entregue por amor a nós, como sacrifício vivo às nossas vidas. Em nome de Jesus, você carrega o sangue deste Jesus Todo-Poderoso, glorificado pelo Pai. Você carrega o sangue de Jesus na sua vida, você carrega o sangue de Jesus na vida dos teus filhos, dos teus cônjuges, do teu marido, da tua esposa. Você carrega o sangue de Jesus na tua casa, os teus bens. Em nome de Jesus, seja protegido pelo Senhor nesta hora. Diabo, você não pode nos tocar, você não pode nos tocar. Em nome de Jesus, saia do nosso caminho, saia da nossa vida, saia da nossa família, dos nossos filhos, em nome de Jesus. Esta é a ordem dada para você no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, você recebe esta palavra, então creia, declare, eu e minha casa servimos, já declare como fé, eu e a minha casa servimos ao Senhor, ao Deus de aliança. Amém? Curta essa mensagem, se inscreva neste canal de bênçãos, compartilhe, faça esse canal crescer para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família abundantemente, ricamente, poderosamente, todos os dias da sua vida, todos os dias, até a volta do nosso mediador, daquele que fez aliança com o Pai,
Através dele foi feita a aliança. Amém? Em nome de Jesus, até a próxima mensagem.